Estabelecer as prioridades, avaliar os resultados, manter, rever o percurso ou abortar uma ação exige uma tomada de decisão do gestor público. Essa decisão é sem dúvida política, mas terá grande chance de dar errado se for meramente política. Aí é que entra a tomada de decisão baseada em evidência. As evidências costumam ser produzidas a partir da sistematização de dados e informações produzidas nos próprios serviços ou pelas agências nacionais, como é o caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Como exemplo, podemos citar as pesquisas de base populacional, como o Censo, a Pesquisa Nacional de Saúde, a Pesquisa de Orçamento Familiar e o Vigitel. Quase toda a informação que dispomos é processada no nível central, seja aquela coletada pelas agências de pesquisa ou aquelas coletadas pelos sistemas de informação alimentados a partir dos serviços. Independentemente de estarmos no município, no estado ou na União, é possível encontrar os dados e informações para uma tomada de decisão acertada, baseada em evidência. Quem trabalha na gestão do setor de saúde, na esfera municipal, conhece muito bem o trabalho incessante das equipes para alimentar sistemas de informação, produzir relatórios, realizar e registrar os diagnósticos, seja pela Secretaria de Estado da Saúde, seja pelo Ministério da Saúde ou então pelo Tribunal de Contas da União. A cada 4 anos, o município prepara um diagnóstico que orienta o planejamento das ações de saúde para os próximos anos, chamado de Plano Municipal de Saúde. O que não faltam são dados, informações e indicadores. Mas podemos nos perguntar: dados, informações e indicadores são a mesma coisa? E a resposta é não. Um dado é uma observação ou registro bruto. Com exemplo, vamos pensar em uma unidade de saúde da atenção primária. Nesse caso, podemos interpretar o dado como o registro da pressão arterial sistêmica de todas as pessoas que apresentaram hipertensão arterial naquele território. Muitas vezes, esses dados podem ser expressos na forma de números ou de texto. No entanto, não possuem contexto ou significado. Dando seguimento ao nosso exemplo, a informação é o resultado do processamento e análise desses dados, fornecendo contexto e significado aos números ou fatos. Ou seja, a informação é aquilo que pode ser usado para tomar decisões. E que no nosso exemplo significa que determinada quantidade de pessoas passaram por consulta e tiveram a pressão arterial aferida no primeiro quadrimestre do ano de 2023. Então, esses dados e informações dão origem aos indicadores, utilizados pela gestão como medidas ou métricas quantitativas ou qualitativas que fornecem informações sobre uma determinada condição, desempenho ou tendência, que no nosso exemplo seria a proporção de pessoas com hipertensão arterial que passaram por consulta e tiveram a pressão arterial aferida no primeiro quadrimestre de 2023. Esses indicadores são usados para monitorar o progresso em direção a metas ou objetivos e podem ser usados para orientar a tomada de decisões. A cobertura do serviço, ou seja, a proporção de pessoas de um determinado município assistida pela atenção primária à saúde em relação ao número total de moradores, é um indicador simples do desempenho dos serviços. Já o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que combina indicadores de saúde, educação e renda para avaliar o desenvolvimento humano de um país, é considerado um indicador composto. Como vimos no módulo de planejamento e avaliação das políticas públicas, os indicadores são a unidade de medida das metas de médio e longo prazo. São as medidas dos resultados e dos impactos. É por meio dos indicadores que se dá visibilidade ao trabalho realizado, que se realizam comparações tais como as séries históricas, que mostram a evolução dos resultados ou dos desafios de saúde a serem enfrentados pelo município. É por meio dos indicadores que se realizam comparações em relação aos outros municípios, ao Estado e ao país. É também, e tem sido principalmente por meio dos indicadores, que se realizam pactos de saúde e se condicionam certos recursos ao município. Tal é a importância que se tem dado à produção de evidências para a tomada de decisão no nível central, que se impõe a alimentação dos sistemas de forma quase compulsória aos municípios. No entanto, não deveria ser diferente a importância que se dá ao uso da evidência para as tomadas de decisão no nível municipal
e até mesmo no nível do território da unidade de saúde. As comissões interfederativas são espaços de discussão e pactuação entre as gestões do SUS nas três esferas, federal, estadual e municipal, criadas em cumprimento à normatização do SUS. Em âmbito nacional, é denominada a Comissão Intergestores Tripartite e, em estadual, Comissão Intergestores Bipartite. A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo desempenha um papel fundamental na gestão e no planejamento das políticas de saúde da região, promovendo o diálogo e a negociação entre o governo estadual e os municípios. Um dos aspectos cruciais desse processo é a pactuação de indicadores de saúde, uma prática que desempenha um papel central na melhoria da qualidade dos serviços de saúde e na promoção do bem-estar da população. A pactuação de indicadores na Comissão Intergestores Bipartite São Paulo é um mecanismo que permite que as autoridades do Estado e municípios concordem com metas e critérios específicos para medir o desempenho e os resultados das políticas de saúde. Esses indicadores podem abranger uma ampla gama de áreas, desde a cobertura de vacinação até a redução da mortalidade infantil e a melhora do acesso aos serviços de atenção primária. Os indicadores pactuados pela Comissão Intergestores Bipartite podem variar de acordo com as circunstâncias locais, a relevância, a disponibilidade de recursos e o alinhamento com as diretrizes nacionais de saúde. A pactuação de indicadores é um processo complexo que leva em consideração a realidade e as necessidades de saúde de cada região e é resultado de negociações entre os gestores de saúde estaduais e municipais. No entanto, é importante notar que a pactuação de indicadores não é apenas uma questão de números. Envolve também um compromisso com a promoção de práticas baseadas em evidências e a busca contínua pela excelência na prestação de serviços de saúde. Ela representa um compromisso coletivo com a saúde e o bem-estar dos cidadãos do Estado de São Paulo. A pactuação de indicadores na Comissão Intergestores Bipartite São Paulo desempenha um papel vital na governança e na gestão da saúde na região. Ela contribui para a eficiência, a qualidade e equidade dos serviços de saúde, ao mesmo tempo em que reforça a parceria e o compromisso das autoridades estaduais e municipais em prol da saúde da população paulista. Por meio da pactuação de indicadores, São Paulo continua a avançar em direção ao sistema de saúde mais eficaz, acessível e centrado no usuário. Além disso, a pactuação de indicadores na Comissão Intergestores Bipartite contribui com a promoção da transparência e a colaboração entre o governo estadual e os municípios. Ao estabelecer metas claras e compartilhadas, as partes interessadas trabalham juntas em direção a objetivos comuns, alinhando esforços e recursos em prol da melhoria da saúde da população. Uma das principais razões para a pactuação de indicadores é garantir que os esforços em saúde sejam orientados para resultados mensuráveis. Isso não apenas aumenta a prestação de contas por parte dos gestores de saúde, mas também permite que os recursos sejam alocados de forma mais eficaz e direcionados para as áreas em que são mais necessários. Desmistificar os números, a construção e interpretação de gráficos e tabelas, tornando-os ferramentas de uso rotineiro, pode ser uma tarefa mais fácil do que se imagina. E já tem muita gente fazendo isso, o que tem sido muito facilitado pelo uso das tecnologias digitais. Os profissionais produzem dados e alimentam sistemas de informação todos os dias. Alguns municípios possuem uma área técnica para o trabalho de sistematização e produção de relatórios. Todavia, é importante ressaltar que alguns sistemas de informações e base de dados apresentam, através de relatórios e dashboard, a sistematização referente aos municípios, estado, grandes regiões e Brasil disponíveis para consulta. Como podemos ver, os dados inseridos no eSUS de forma pública podem ser visualizados no CISAB. Aqui é possível visualizar relatórios de atividade coletiva, produções, indicadores de desempenho, equipes cadastradas, indicadores de pré-natal e guias de registro. O site do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, também contém dados inseridos no eSUS, em que também é possível ter acesso a relatórios de acesso público sobre o estado nutricional e consumo alimentar,
caracterizados por ano de referência, região, faixa etária, sexo, raça, cor, povo, comunidade e escolaridade. Além disso, também é possível ter acesso a documentos de apoio e vídeos de tutoriais de como navegar no site. É possível buscar informações nos relatórios produzidos pelos sistemas municipais, sejam eles governamentais, como o ESUS ou o SISVAN, ou então em relatórios produzidos pelo setor de análise de dados dos municípios, ou pelos sistemas próprios comprados pelos municípios. Esses dados podem identificar quem é o indivíduo, seja pelo nome, CPF, NIS ou cartão SUS, e precisam de cuidado com a Lei de Proteção de Dados. Esses dados também podem estar nos relatórios públicos produzidos pelos sistemas de informação do governo federal ou de alguma outra agência, por exemplo, o DataSUS, o relatório público do SISVAN ou então o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, o SISAB. Ambos brevemente explorados nesse vídeo anteriormente. Esses sistemas de informação são de acesso público e qualquer cidadão pode acessar. O relatório de saída fornece o dado já processado, disponibilizado como indicador que pode ser utilizado para a tomada de decisão no território. Diferente do sistema municipal, esses não chegam ao nível do indivíduo, sendo que o menor nível de desagregação que chegam são as unidades de saúde. Nosso país tem vasta experiência na coleta de dados, sistematização dos dados e publicação de relatórios das pesquisas populacionais. O censo populacional, a Pesquisa Nacional de Saúde, a Pesquisa de Orçamento Familiar, o censo escolar. Todos esses relatórios disponibilizam indicadores e realizam o exercício de contextualização, uma vez que apresentam os dados produzidos no Brasil com sua distribuição nas grandes regiões brasileiras, ou distribuídos por faixa de renda, por moradia, rural, urbana, ou então por faixa etária. Arrisca-se a dizer que os relatórios técnicos das pesquisas de base populacional avançam no tratamento e análise dos dados. Porém, muitas vezes não apresentam a informação do município, apenas do estado. E por fim, informações sistematizadas também podem ser encontradas em organizações não governamentais. Algumas dessas organizações também costumam sistematizar dados e informações e disponibilizar relatórios onde indicadores podem ser avaliados. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, publicou recentemente o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Esse documento informa sobre a situação de insegurança alimentar e nutricional através de um indicador que mede a insegurança alimentar das famílias brasileiras, ou seja, a experiência com a fome. Nos serviços de saúde, é natural que o cuidado das pessoas seja colocado à frente das prioridades, principalmente frente à escassez de recursos vivida no dia a dia dos serviços. No entanto, até mesmo a escassez precisa de registro para que se tome a decisão no que deve ser priorizado. Frente a isso, não há como não levar em conta as condições mínimas para que as equipes de saúde consigam produzir e registrar adequadamente os dados que produzem. Isso envolve considerar esse tempo na rotina da equipe e desenvolver nela as habilidades necessárias. E mais uma vez, surge o tempo como recurso limitante da formação da equipe. Esse é um dos importantes dilemas do dia a dia de um gestor: o que priorizar no tempo de trabalho das equipes. Não há uma receita de como fazer, mas existe a evidência de um ingrediente que não pode faltar: a participação de todos os envolvidos na tomada de decisão de como proceder em cada realidade, para produzir adequadamente e fazer bom uso dos dados e informações que se produz para, inclusive, se sair melhor em tempos de escassez de recursos.